Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao Tempo de Aprender de hoje, buscando resposta na Bíblia. Eu quero saudar a você com um forte abraço, capaz do Senhor Todo-Poderoso para você e toda a sua família. E hoje, no tema de hoje, eu quero compartilhar com você esse tema: o homem da iniquidade e a besta. Já temos ouvido falar tanto da iniquidade, da besta, que hoje nós estudamos sobre esse tema: o homem da iniquidade e a besta. Uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que não quer calar. Quem de fato é a criatura do anticristo? Quem de fato é essa criatura do anticristo e da iniquidade? Quem são? São perguntas que o sistema religioso não responde, nem nunca nos responderá, mas que as Sagradas Escrituras nos mostra com detalhes histórico, dentro do conceito bíblico, de seus versículos e textos. Quem é o anticristo? Quem é o anticristo para você? Quem é a criatura, ser, homem da iniquidade, qual o apóstolo Paulo registra na Bíblia? Antes, o sistema religioso e os líderes espirituais, ditos pastores, profetas, ou assim se intitulam por si próprio, escondeu por muitos anos, essa explicação do anticristo e do homem da iniquidade. Iremos aqui demistificar uma teoria que os sistemas religiosos dizem e que não está inserida no texto, mas a passagem das Sagradas Escrituras, o sistema ensina o anticristo, o sistema ensina-nos que o anticristo fará uma aliança de paz. Todos nós já ouvimos isso, que nós teremos paz por um determinado tempo, depois sofrimento por um tanto. Não é isso que a gente ouve, não é isso que o sistema prega, não é isso que o sistema ensina. Mas olha o que as Sagradas Escrituras, o que a Bíblia diz, o que o livro do profeta maior nos revela em Daniel, capítulo 9, do versículo 26 e 27. O que Daniel fala? Um dos profetas maiores do Antigo Testamento. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele afirmará aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Entendeu essa passagem de Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27? Isso que o profeta faz é uma referência aos anos 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, queimando toda a cidade e quase dizimou todo o povo judeu e derrubou o templo e o santuário. A palavra diz: até o fim haverá guerra, ocorrerá assolações, destruições, ruínas, não haverá paz, nem haverá aliança. Como diz o sistema, haverá guerra, ruína, destruição, até a consumação. Lá como está no versículo 27, diz: haverá aliança, como muitos da metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de Deus à população.
e não será uma aliança de paz duradoura, porque o que está determinado é a ruína até a consumação. E a pergunta é: por que o sistema religioso não ensina a verdade sobre a aliança e a paz? Na verdade, o sistema religioso mistura diversos versículos isolados, criando várias frentes históricas, dando diversas perspectivas interpretativas, né? Escondendo a grande fama do anticristo. Não é isso que eles fazem? Escondem a grande fama do anticristo? Por que o sistema religioso é o anticristo? Porque o sistema religioso, ele é o anticristo. Olha para a passagem do livro do profeta maior Ezequiel. O que o profeta Ezequiel fala? E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e eu os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui, nessa passagem, diz que será realizado um evento da aliança de paz. E a pergunta é: quem fará essa aliança de paz? Deus? É Deus? E quem fará aliança com ele? Então, quem irá fazer o sacrifício da paz? Jesus. Jesus é a nova aliança de paz. E o sistema religioso faz com que o povo de Deus rejeite uma paz que está dentro de cada um de nós. Uma paz interior e não uma paz exterior, que vai obrigar a todos ter essa paz que eles não conseguem enxergar. O sistema não consegue enxergar essa paz, porque o sistema religioso só traz pavor, o sistema religioso só traz medo no meio das pessoas, com essas histórias de anticristo, com essa história da marca da bestas, etc, 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 etc. E traz aí, fala da volta de Cristo, a tribulação, é isso que o sistema prega. É isso que o sistema cria, é isso que o sistema faz para amedrontar pessoas. A nova aliança da graça por meio de Cristo traz paz a todos aqueles que estão nele. Né? A nova aliança, para você entender, da graça, é por meio de Cristo, que traz a paz a todos aqueles que nele creem. Se estão em Cristo, terão paz interior. Não terão medo do anticristo. E a marca que o sistema prega, até porque em relação a Cristo, a sua volta não acontecerá. A volta de Cristo não acontecerá, porque Cristo já voltou. Cristo já voltou. E não virá pela terceira vez. Cristo não vai vir, gente. Cristo não vai vir pela terceira vez. Mas, olha o que João diz. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 18 e 20, diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Muitos se têm feito o anticristo. Por onde conhecemos que já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tende a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Bom, olha o que ele diz. Olha o que Jesus diz. Ele quem? Jesus é. Quem escreveu aqui a 1 João 2, capítulo 2, versículo 18 e 20, foi Jesus que disse, foi Jesus que falou. Olha só, já a última hora, naquele tempo, isso ele diz naquele tempo, e não é para esse tempo de hoje, não é para esse século 21, foi para aquele tempo, para aquele povo daquele tempo. Naquele tempo,
não para os tempos atuais. Veja que muitos anticristo têm aparecido nas últimas horas. Não é apenas um que tem aparecido, não é apenas um e outro, não, que tem aparecido, porque o sistema religioso mistura tantos versículos, textos e passagens bíblicos, onde tem anticristo, onde todos que são contra Cristo é do anticristo. É assim que o sistema prega. E quando um ser criado iníquo, quem são? Né? E quanto a esse iníquo, quem são? São duas personalidades. São duas personalidades nesse sentido. Sendo o anticristo, os apóstolos que ensinam outras religiões, diferentes do contexto bíblico, diferentes daquele que ensinou Jesus. São pessoas, são homens que ensinam o contrário daquilo que Jesus ensinou. Muito embora eles ensinam inserido em seus ensinamentos e pregações, dizendo ser tudo em nome de Jesus. As pessoas fazem ali uma pregação, falam coisas que Jesus não disse e fala em nome de Jesus. Quer dizer, covardemente usam incluir Jesus no meio de coisas que Jesus não disse. Onde que surgiu dentro das igrejas essa mistura? Surgiu dentro das igrejas essa mistura. Essa misturadas com Roma. Roma misturou tudo isso, é uma mistura. Olha só em 1 João, lá no capítulo 1 João, capítulo 4, versículo 3. O que diz? E todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Meu amigo e minha amiga, quem que já está no mundo ensinando tudo o que não deve? Quem que já está no mundo, já estão dentro das igrejas, usando, pregando a lei, e não o tempo da graça? Então tem gente dentro da igreja no tempo da lei. O anticristo se levanta contra tudo, né? Contra tudo que é de Cristo. Contra tudo que Jesus ensinou. O anticristo vai ensinar tudo contrário do que está no Evangelho. O anticristo é aquele que ensina tudo contra o Evangelho. Quantos ensinamentos nós já tivemos que o sistema religioso nos ensinou que não tem nada a ver com a Bíblia, que está tudo fora do conceito bíblico, do contexto bíblico? O sistema religioso é o maior causador disso. O anticristo se levanta contra tudo e contra todos. É isso que eles pregam. Agora, deixa eu ler para você outra passagem aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem todo pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Paulo falando aí ao Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 9. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo se refere ao homem iníquo, ao homem da iniquidade. Paulo escreve esta carta entre os anos 50 depois de Cristo ao ano 52 depois de Cristo.
Esse homem iníquo ao qual Paulo se refere, e que está se referindo, é ao imperador Nero. Paulo está se referindo justamente ao imperador Nero. Só que nesse tempo, Nero ainda não era imperador. O imperador daquela época era Cláudio. E este impedia para que Nero não fosse imperador. Por isso, ainda tinha que esperar o momento certo, que Cláudio fosse assassinado, para que Nero, pela sua própria mulher, pudesse herdar o trono do império. Então, o aparecimento do iníquo, o aparecimento da iniquidade, e segundo a eficácia de Satanás, todo o poder de prodígio da mentira, em Roma ocorreu um incêndio entre 64 depois de Cristo, onde Nero culpa todos os cristãos e, por força desse efeito inventado por Nero, inventado pelo imperador Nero, de que seria culpa dos cristãos tudo o que ocorreu na cidade. Ele começa então a perseguir todo o povo cristão, onde esta passagem realmente se encaixa nessa passagem do apóstolo Paulo, quando falava do homem iníquo. Mas que antes ele diz aqui que ele se assentará no trono de Deus. Aqui, muitos acham, nesse texto, muitos acham que seria esse o general Tito, Tito, que invadiria o templo e se sentaria no trono de Deus. Mas uma coisa, no templo não havia trono para se sentar. No templo não havia trono. Quando se referia a sentar-se no trono de Deus, é tomar o lugar de Deus como adoração. Nero era um imperador. Nero era aquele imperador que exigia adoração a ele, como se ele fosse um Deus. Ele exigia do povo essa adoração. Entendeu? Ele exigia que o povo o adorasse. E exigia ser tratado como um Deus. Vamos lá em Mateus para você entender. Mateus no capítulo 23, versículo 2. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Mateus, quem falava? Jesus. Jesus falando isso. Isso aqui é uma figurativa. É uma figurativa. Não seria que ele, Nero, César, iria se assentar no trono do templo. Não era isso. Passado todo esse tempo, Nero se suicida. Depois de tudo isso, Nero se suicida, ano 68 depois de Cristo. Com a sua morte, o povo aproveitou-se da oportunidade para fugir da Judéia. O povo, naquele tempo, aproveitou para fugir da Judéia. Mas o que fala lá em Lucas? Vamos em Lucas, capítulo 21, no versículo 20 até o versículo 23, que nos dá aí uma luz. Mas quando virdes Jerusalém cercadas de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não se entram, e os que nos campos não entram nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Grande aperto na terra e irá sobre este povo. Lucas 21, versículo 20 a 23. Aqui nesse texto, o exército comandado por Vespasiano, aqui nessa cerca que estava em torno de Jerusalém, aqui estava sob o comando de Vespasiano. Vespasiano já havia cercado Jerusalém. Esse cerco aconteceu quando então o imperador Nero teria morrido. Vespasiano suspendeu a invasão a Jerusalém por um ano.
Foi esse o tempo que o povo judeu aproveitou para fugir de Jerusalém para a Judéia. Foi quando esse povo escaparam desse evento que aconteceu em 70 depois de Cristo, que aconteceu pelo general Tito, mesmo antes de 70 depois de Cristo. Tito deu ordem a Vespasiano para concluir a invasão a Jerusalém, que até então estava suspenso por Vespasiano, e a cidade foi destruída, o templo foi derrubado, cidade incendiada, e quase todo o povo judeu foi dizimado naquela época da face da cidade de Jerusalém. A morte de Nero, do imperador Nero, que se suicidou, se deu por volta da vinda de juízo. Se veio pela volta da vinda do juízo. Uma vinda de julgamento contra Israel, contra Jerusalém. Apocalipse capítulo 17, do versículo 9 até o versículo 11, o que diz? Aqui, o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais as mulheres estão assentadas. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era Ejá. Então, esse 7 reis, que João fala no Apocalipse 17, 9, 11, esse reis de qual se refere, qual o texto de João se refere, se é o primeiro 7 reis, ou seja, o imperador de Roma, sendo contado a partir do primeiro, que foi Otávio, e Tito foi o que durou menos como imperador. Lembrando que Domiciano foi também foi um dos imperadores que exigiu adoração a ele como se fosse Deus. Esse Domiciano foi como o Nero, exigiu também adoração. Mas vamos entender isso no Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 e 14. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. A terra é à vista dos homens. A terra, que faz descer fogo do céu, na terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais de que foi permitido que se fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida, a espada, e vivia. Meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa. Entenda que a primeira besta foi o imperador romano. Segundo a Igreja Católica de Constantino, naquela época, que pregou sobre a fogueira santa, que se referia ali única e exclusivamente à Inquisição, fogueira onde eles queimaram os que foram contra, o fogo que desceu do céu, nesta linguagem, se refere à fogueira da Inquisição. Quando lemos ferir a espada, é quando os romanos perseguiam todos aqueles cristãos que, na verdade, não pregavam o Evangelho. Que depois foi para a Ásia. Menor quando como relatada o próprio livro do Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia. Menor que elas eram a sinagoga de Satanás, onde pequenos eram os que pregavam os evangelhos de Cristo. Essas se tornaram a Igreja Católica naquela época. Quando Constantino, o Criador, adotou esse modelo de cristianismo e fez de Roma o centro do cristianismo, a religião oficial, quando então se tornou Igreja Apostólica Romana. E Roma então sucumbiu, cai
e a igreja se torna um império romano cristão. Então, a besta que foi golpeada, que foi Roma, agora se tornou a própria igreja, que antes era perseguida pelos romanos, que antes era perseguida por Roma. E eles agora passam a perseguir e condenar todos que vão contra a doutrina da igreja romana, da igreja que monopoliza as escrituras sagradas. Entendeu, meu amado? Entendeu? Todos que monopolizam as escrituras sagradas exige que a própria interpretação que eles fazem com que as pessoas tenham suas próprias interpretações e aqueles que rejeitam são dados como hereges e são condenados à fogueira santa, que é a mesma que dizer padecer sob o poder da Inquisição, da aniquilação dos contras. Quer dizer, naquela época, então, meu amigo, era o poder da força, era o poder de Roma, era o poder da iniquidade do homem. Então, meu amigo e minha amiga, tudo que nós vemos nas Sagradas Escrituras, ali, nada do que está ali foi escrito para nós e para os dias de hoje. Naquele tempo não se escreveu para o futuro, sim para aqueles dias. Então, ficou relatado, ficou claro, transparente para nós, que o homem da iniquidade e a besta era ali Nero César, né? Nero César, que depois de outras sequências, então ficou claro para nós que a besta ali, a marca ali, todo esse contexto todo que prega aí o sistema religioso, que há por vir, que há por acontecer, já aconteceu, já foi, já passou, já acabou. Já acabou. O homem da iniquidade, a besta, era Nero César, imperador de Roma. Certo, meu amado? Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu espero que você tenha entendido, né, essa intenção minha de esclarecer baseado nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo, Tempo de Aprender. Um forte abraço e que a paz seja contigo.